Vem cá, me fala uma coisa. Você já percebeu que às vezes, mesmo conquistando algo importante, a sua mente, ela não descansa? Você resolve um problema, alcança uma meta, sobe de nível. Mesmo assim, você sente uma inquietação. É aquela sensação estranha de um vazio, como que se faltasse algo. Às vezes você consegue um relacionamento, você muda de trabalho, até mesmo de residência. Mas eu não te dou uns 2 meses, volta de novo essa sensação de vazio, esse desconforto. Tem um livro que eu comprei em 2017. A primeira vez que eu li ele eu não entendi nada, porque às vezes é aquilo, né, que fala que a gente precisa ter olhos para ver e ouvido de fato para ouvir, que é o escutar mesmo, internalizar. Só que no ano passado teve uma época aí que teve um apagão e eu peguei ele para ler de novo e ele começou a fazer muito sentido. E esses dias eu tava lendo ele novamente e é muito doido, porque esse livro, ele me fez entender que o problema não era falta de gratidão, muito menos falta de consciência. Eu consegui entender que tudo isso é um excesso na mente. E antes de continuar, deixa eu te dizer, cara, que isso não é culpa sua, tá? A gente foi ensinada a viver pensando, planejando, antecipando as coisas e resolvendo. O que esse livro chama de ego, na prática, é viver no modo do piloto automático, sabe? Esse que eu falo aqui o tempo inteiro. Então você fica tentando dar conta, tentando não errar, tentando não perder o controle. Quando você não consegue manifestar a vida que você tanto deseja, e quando você ainda não consegue manifestar mais, não é que você está falhando, que você está quebrado. Você só se confundiu com a mente, que é muito esse lugar do ego. Só que quando você está nesse piloto automático, se confundindo com a mente, você se perde de si. No livro aparece um conceito que a mente é maia e maia é ilusão. Então não é que a vida ela seja falsa, só que a nossa mente ela cria uma história da nossa vida. Então a mente, com esse lugar da ilusão, ela fala pra você que se você alcançar esse novo relacionamento, você vai ficar feliz, você vai chegar lá e vai ser feliz. Se você mudar de residência, de cidade, de trabalho, cara, é assim que você vai ficar em paz. E o livro explica isso, que essas promessas da mente, essas promessas é maia. Então, essa promessa da mente, ela é maia porque ela nunca se cumpre. Você consegue me entender? Então, você conquista e a mente, ela vai criar uma outra exigência. Você resolve. E aí, a mente, ela cria um novo problema. E enquanto você vive acreditando nessa narrativa, você vive presa dentro das... Você vive presa dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. E aí entra um outro conceito dentro do livro. Não satisfeito, entra um outro conceito dentro do livro que é dukkha. E dukkha significa sofrimento. No livro fala que não importa aonde você for, você sempre vai encontrar um sofrimento. Então, dukkha é um sofrimento silencioso. Não é uma dor que grita. Minha amiga, meu amigo, dukkha é uma insatisfação. Mesmo quando tudo está certo e mesmo quando tudo está bem.
E o mais louco é que no livro fala que enquanto estivermos identificados com a mente, Dukkha reaparece. A mente, ela nunca se satisfaz. Então, funciona assim. A mente cria a ilusão, que é Maya, de que a paz, você vai encontrar a paz no próximo passo. E você acredita. Fala sério, é isso. A gente sempre está buscando mais e acredita que a felicidade, a paz vai estar no próximo nível. Só que aí você consegue. E a paz, ela não vem. Então você encontra a Dukkha. Não porque você falhou. Na verdade, você conquistou. Você mudou de nível, você mudou de cidade, de relacionamento, enfim. Mas porque a promessa, ela era falsa. Você consegue me entender? Isso explica porque tanta gente vive cansada mesmo vencendo. O livro, ele traz uma ideia que ela é muito profunda, de que o sofrimento, ele pode ser um portal. Nem toda dor, ela te desperta, mas quando você tem o despertar da consciência, você vai passar por um colapso. Geralmente é quando você pensa, eu fiz tudo certo e ainda assim eu não estou me sentindo bem. Eu consigo entender que eu tive alguns despertares de consciência na minha vida. O primeiro foi quando eu deixei de me identificar com a vítima, porque eu era a pessoa que ralava muito, que corria atrás e que conquistava o mínimo. Aí, como eu comecei a fazer Ho'oponopono, ir para esse lugar aí de autoconhecimento, eu vi que eu tinha esse papel, então eu mudei a minha identidade. Em 2020 para frente, de 2020 para frente, eu comecei a conquistar novos trabalhos esse que a minha menina interior queria, sabe? E ali foi eu conquistei um trabalho bom, que eu tinha boas amigas e enfim, mas eu não era feliz ali. E era muito estranho, porque as pessoas se sentiam felizes e realizadas dentro daquele trabalho, mas eu tinha um incômodo. Aí eu mudei de trabalho, fui para um outro melhor para trabalhar de casa de novo, enfim, e ainda assim tinha sofrimento. Eu me lembro de falar com uma amiga que estava aí nessa busca por ter uma outra remuneração melhor, por ter reconhecimento, que eu comecei a falar para ela, amiga, depois eu consegui esse outro trabalho, que eu estava de casa, ganhando muito mais ainda que esse antigo. Eu falava, amiga, deixa eu te falar uma coisa que eu entendi, que nem tudo é dinheiro. E é muito difícil a gente falar isso, principalmente quando você vem do lugar de sobrevivência. Para mim, o dinheiro, ele traz sim felicidade quando você já está feliz internamente, porque se não fosse assim, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que são herdeiras, que são ricas de berço, elas não fariam terapia. Mas eu entendo que o dinheiro, ele te dá acesso, ele não traz felicidade, mas ele te proporciona muitas coisas boas. Para mim, o dinheiro, ele é abençoado, tá? Eu faço Ho'oponopono e eu acredito nisso real. Eu sei, assim, que ele é maravilhoso. Ele te dá condições. Eu me lembro que quando o meu pai faleceu, e foi bem difícil, porque foi numa época que eu não tinha dinheiro. E para poder fazer o sepultamento dele foi delicado. E aquilo ali me marcou muito, sabe? Do tipo de pensar assim, cara, eu preciso trabalhar. Porque eu não quero passar isso quando um dia vir a acontecer com a minha mãe, sabe? Foi bem nesse lugar, assim, é bem delicado. Mas então o que eu quero dizer é que dinheiro, ele é bom, ele abre, ele dá possibilidades, porém, ele não é tudo. Então, quando eu consegui esses trabalhos, esse lugar ali, que eu já estava num emprego remoto, trabalhando de casa, com uma remuneração muito mais acima, eu me lembro de falar para minha amiga, amiga, você tá aí nesse lugar aqui, porque ele era bacana. A gente tinha bons amigos, a gente tinha uma flexibilidade ali de fazer o seu trabalho com autonomia. E eu fui para um outro trabalho que era mais delicado, que tinha um lugar de ego, mas eu já não me identificava com a vítima, então eu consegui contornar muito bem a situação nesse meu último emprego.
Só que eu vi ali que dinheiro não é tudo, então eu parei de me identificar com esse lugar da mente que fala, vai dar o próximo passo que você vai encontrar a felicidade e a paz. Só que você chega lá e você não encontra isso, você dá de encontro com o sofrimento. Você consegue me entender? Só que esse sofrimento, ele trouxe o silêncio. E foi ali que eu comecei a enxergar de fato, porque eu já tinha o meu propósito de atender desde 2020. Quando eu fui para esse trabalho que era muito bom e eu não me sentia realizada lá, enfim, depois que fiquei com esse vazio, eu sabia que eu tinha que voltar porque eu queria atender, mas eu estava ganhando muito mais dinheiro. Então, automaticamente você fala, vou ficar mais um tempo aqui. E quando eu cheguei nesse lugar que foi do vazio, do sofrimento e de que, cara, dinheiro não era tudo, eu fui de encontro com o meu propósito. Então você consegue entender que aquilo que eu buscava no dinheiro, no outro cargo, numa outra empresa, era maia. E quando você fica acreditando, fazendo seu Ho'oponopono, visualizações, mentalizações, quadro dos sonhos, acreditando que a paz vai estar no próximo lugar, o que vai aparecer é dor, sofrimento. Só que quando eu falo do meu processo, esse sofrimento ele não veio para me punir, ele veio para me educar. Isso que é o pulo do gato, esse que é a questão do despertar da consciência, é deixar de se identificar com a mente. É deixar de se identificar com esse lugar da ilusão. Então, foi do silêncio, foi desse incômodo que eu já tinha há um tempo, que eu já entendia muito bem que não era ali, mas o que eu queria era dinheiro. Eu sempre fui muito ambiciosa. E eu consegui entender que ali, a minha mente, ela não me dava mais respostas. Então, eu precisei olhar além. Eu não sei se... Tem um ator, que eu não sei se foi o Jim Carrey que falou que ele queria que todo mundo tivesse dinheiro para entender que ainda assim não era. Mas claro, quando a gente vem do lugar de sobrevivência, minha amiga, o dinheiro ele vai abrir portas, ele te traz possibilidades, ele traz facilidades para sua vida, ele te proporciona coisas que você não teve. Então, eu venho desse lugar e eu entendo muito bem da importância do dinheiro. Mas se você tiver um vazio e achar que esse vazio vai ser preenchido com dinheiro, ele não vai, porque conforme você vai tendo condições de algumas coisas, você vai se acostumando com aquilo e o vazio vem. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas para mim o dinheiro é super importante. Mas a minha realização não estava num próximo passo de conseguir um outro trabalho, porque assim... Eu falo muito de trabalho porque é a minha vivência, né? Cada um tem a sua história e aí o seu testemunho para poder contar e fazer aí com que as pessoas tenham o seu despertar. Mas o meu é muito lugar de emprego. E eu entendi que não era o próximo emprego que ia trazer a felicidade para mim. E eu até falei num vídeo que eu era uma pessoa que procrastinava, que desistia. Foi nesse vídeo aqui, ó, da identidade do novo, o antigo eu para o novo eu. Às vezes você tá nesse mesmo lugar que eu, sabe? A gente fica buscando a felicidade no próximo passo e quando você começa a realizar alguma coisa, e foi muito louco até porque eu tava ontem em análise falando com uma analisanda isso, que a gente precisava entender onde é que o calo dela aperta, que faz com que ela desista. E é esse lugar, sabe? Tô falando aqui pra você no sentido assim... Cara, às vezes é esse lugar, você tá achando que a sua felicidade está no próximo passo. Aí você dá esse próximo passo, você acha assim, agora eu encontro paz. Você encontra uma paz momentânea de 1 mês, 2, mas daqui a pouco, e quando eu falo desse lugar de trabalho, você começa a mandar para o seu sistema inconsciente, porque você trocou os personagens, né? As pessoas são diferentes, mas o problema continua sendo o mesmo, porque não é a empresa em questão. É esse vazio que a mente engana a gente e que nos leva para esse lugar de sofrimento. Aí você pega e sai desse trabalho e vai para outro. E vira uma pessoa inconstante. Mas porque não entende que tem esse lugar. E que
É no silêncio que você se encontra também. Então ali eu precisei olhar com mais verdade para o meu propósito. E no final você consegue entender que esse sofrimento, para mim, ele virou um portal. Quantas vezes, até tem esse lugar da metanoia também, mas que as pessoas têm crises na vida. Às vezes você vai buscar autoconhecimento depois de uma separação, às vezes é depois de uma perca. Sempre vem um colapso para você se encontrar. E que é desse lugar, desse colapso, dessa crise, que você se redescobre. E que você vai para um outro nível com consciência, com presença. Você tem sim, e é por isso que fala do despertar, porque você vai... É um novo mundo mesmo. Você começa a se enxergar num outro lugar e às vezes você não é nem compreendida, porque muita gente ainda está vivendo na caixinha do piloto automático. Esse lugar de autoconhecimento... E que eu falo que é de vulnerabilidade e coragem, ele também, muitas das vezes, é solitário. Mas ele é libertador. Então, quando a gente fala de despertar de consciência, minha amiga, meu amigo, não é que você vai virar uma pessoa zen, tá? Não é isso. Eu até tenho falado muito e criticado esse lugar da pessoa que é muito compreensiva. Não é você parar de sentir, nem você parar de querer, tá? Não é nada disso. É você conseguir perceber e separar. Você não faz mais parte a essa vozinha que fica o tempo todo latejando dentro da sua cabeça. É você conseguir ouvir ela e fazer uma autoanálise sobre tudo isso, sabe? O que essa vozinha tá tentando me dizer? É você não se identificar com ela mais. É quando as emoções, elas continuam vindo, mas você não se perde dentro delas. Então, isso dissolve Maia e automaticamente Dukkha perde a força. Agora, enquanto você me escuta, repara, tem pensamentos passando aí, não tem? Mas algo em você percebe esses pensamentos. E esse algo é você. E isso é consciência. E consciência só existe no agora. Então, quando você está identificado com a mente, você manifesta através da falta. Mas quando você está no presente, você tem consciência disso, as suas escolhas começam a mudar. Porque é isso que aconteceu no meu processo. Não foi mais sobre como que eu conquistava mais coisas. Quando eu estava nesse lugar ali da vítima que queria ter dinheiro, que queria vencer na marra, na força, eu só buscava isso. Mas eu tinha a identidade que não conseguia sustentar aquilo que eu manifestava. Então, eu precisei ter consciência disso e eu entendo, e é por isso que eu falo para vocês, comecem pelo mínimo, enfim, que é porque você precisa não querer mais, mas conseguir sustentar aquilo que você já conquistou. E conforme você consegue sustentar, que é por isso que eu até falei desse outro vídeo da identidade, de ser uma nova versão, você consegue sustentar, você manda para os seus programas sabotadores de que sim, você consegue, e eles entendem isso, e aí você vai conseguindo conquistar cada vez mais com consciência e presença. Essa é a diferença de quando você tá só pedindo mais e às vezes escapa pelas mãos aquilo que você já conseguiu manifestar. E quando você manifesta com consciência, que aí não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É você conseguir sustentar aquilo que você manifestou com consciência e com presença.
Então, a vida não muda porque você pensa diferente, que é por isso que, assim, a gente entende as teorias e tudo e às vezes não consegue nada. Porque a vida só muda quando você passa a estar diferente e que consegue sustentar essa nova versão. Então, talvez esse teu momento não esteja faltando mais esforço, que é que nem eu falei pra vocês, se fosse por esforço, cara, eu já tinha conquistado muitas coisas na minha vida, porque eu sempre tentei conquistar na marra. Mas talvez você precise agora não ter mais esforço, mas minha amiga, meu amigo, você precisa ter mais presença. Você consegue me entender? E se esse vídeo fez algum sentido para você, já se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso hoje. Deixa um likezinho aí para fortalecer a nossa amizade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!